Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um pequeno espaço de comentário das notícias e nós o fazemos pensando do ponto de vista de um cristão, com a Bíblia na mão, pela perspectiva ou pela cosmovisão cristã. E notícia que foi não somente em Portugal, mas no mundo inteiro, foi a notícia a respeito de uma viagem espacial, ou pelo menos até ao espaço, que foi feita recentemente. Esta viagem foi notória, tem havido muitas viagens, não é? Muitos foguetões, não é? Muitas naves a sair, mas esta foi a primeira viagem sem piloto. Portanto, não havia um piloto a controlar o veículo, ele foi controlado tudo completamente através do posto de pilotagem na Terra. E foi também porque a tripulação era uma tripulação civil. Não eram militares, não eram pessoas treinadas para serem astronautas. É claro que as pessoas que fizeram a viagem tiveram que ter algum treino, alguma capacitação física para poderem, enfim, suportar aquilo que era a viagem e aguentá-la, mesmo que ela fosse uma viagem curta. Esta também ficou marcada porque esta viagem levou a pessoa mais jovem ao espaço até hoje, com apenas 18 anos, e também a pessoa mais idosa no espaço até hoje. 82 anos. Era um sonho de Willy Funk ir ao espaço, tinha tido treino para isto, depois não foi possível, mas afinal, com 82 anos, ele conseguiu ir. Realmente significativo, podemos dizer assim. A viagem durou 10, 11 minutos, foi uma viagem realmente muito curta, e no meio desta viagem os tripulantes tiveram 4 minutos no espaço a experimentar a gravidade zero, uma experiência que, como todos eles disseram, foi muito marcante, muito especial. Terminada esta viagem, no New Shepard, a nave chama-se New Shepard, Novo Pastor, diz-se que esta modalidade de voo, chamado já de turismo espacial, estará disponível e parece que já há uma grande demanda, uma procura elevada. Apesar de que a viagem custa a módica quantia de 20 e poucos milhões de euros, ou dólares, euros, enfim, praticamente a mesma coisa. Não é para poder fazer esta viagem. Assim, o homem que a fez é considerado o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos. Ele levou o seu irmão, portanto só ele e o irmão terão, entre eles, gasto aproximadamente 50 milhões para poderem os dois ir ao espaço. Notícia no mundo inteiro, notícia marcante, significativa, que poderia dizer que nós, como raça humana, estamos abrindo uma nova área. Não somente mandamos gente ao espaço, mas não só militares, não só cientistas, até pessoas comuns, entre aspas, poderão, pagando o suficiente, a fazerem a viagem até ao espaço. Mas, do ponto de vista cristão, nós temos que fazer, obviamente, algumas perguntas. Porque as coisas não devem ser feitas só pelo facto de terem sido conseguidas, elas deviam ser feitas por haver aqui algum objetivo e algum propósito. Objetivo, certamente havia a satisfação pessoal das pessoas que fizeram a viagem de poder ir e voltar ao espaço. Mas perguntas óbvias que têm que vir à nossa mente. Numa época em que nós estamos enfrentando uma pandemia, no momento em que se discute muito a questão das vacinas a nível mundial e que se fala muito a respeito da dificuldade de haver vacinas para os países mais carentes, alguém gasta mais de 20 milhões para ir ao espaço durante 10 minutos e experimentar a gravidade zero durante 4. A pergunta tem que ser feita: justifica? Não seria certamente muito mais válido e significativo, já que se diz que há tanta confiança e é tão importante que as pessoas estejam vacinadas, que estes indivíduos tivessem sido um pouco mais solidários e humanos e tivessem partilhado aquilo que têm com os outros, já que eles deitaram fora literalmente mais de 20 milhões por uma experiência de 10 minutos, 4 minutos em gravidade zero. Bem, existem recursos na Terra para a pessoa experimentar a gravidade zero, não precisa ir ao espaço. Mas pronto, aí está a vaidade humana e esta distância absurda que existe entre o homem e o homem. É aquele que tem o poder, tem o dinheiro e pode fazer aquilo que quer e vive de uma forma luxuosa, e este será, podemos dizer de forma muito clara, uma forma atual extrema de luxo, de usar o seu luxo. A pergunta que é feita é importante porquê? Porque sistematicamente nós ouvimos as pessoas respondendo aos cristãos sobre a sua dificuldade em crer em Deus e a resposta sempre vai dar ao mesmo tema: sofrimento. Porque é que Deus permite o sofrimento humano? E a nossa pergunta é:
Se Deus criou o homem com liberdade, o que é que isto tem a ver com Deus? Quando o homem que tem a liberdade para escolher e fazer a sua opção, em vez de ajudar o próximo a ter alimento, a ter estudo, a ter condições, a ter recursos, a ter uma vacina básica para enfrentar uma pandemia, gasta esse dinheiro em 10 minutos para ir ao espaço. Desculpe, mas esta questão não diz respeito só ao Sr. Bezos, é uma questão mundial e internacional. Nós temos uma pequena parte da população mundial que detém a maior parte do dinheiro. Nós temos uma pequena parte da população mundial que pode diariamente escolher o que vai comer, que come provavelmente mais do que aquilo que devia, que vive com problemas que têm a ver com alimento em excesso e patologias que têm a ver com o comer aquilo que não deve. Quando depois nós temos uma parte bem maior da população humana sem ter o que comer, vivendo com muita dificuldade, passando fome, sobrevivendo com aquilo que consegue pôr dentro da barriga, nem que seja para poder aguentar mais um dia. Esta é a realidade em que nós vivemos. O homem, diante deste momento em que, podemos dizer, começa a nova experiência de turismo espacial, o homem mostra-se orgulhoso, o homem mostra-se vaidoso, o homem enche o peito de ar e diz: nós conquistamos o espaço, nós podemos ir ao espaço, se nós tivermos dinheiro podemos até pagar através de uma nave e darmos uma voltinha ali e vou, olha amor, eu vou só ali ao espaço e já volto. Esta é a resposta do homem diante desta notícia. A resposta do cristão é, em grande medida, que triste, que triste. Algumas das viagens espaciais que achamos difícil, mas ainda têm alguma justificação, quer dizer assim, nós estamos a fazer uma experiência, estamos a testar alguma coisa que talvez possa resultar eventualmente em algum valor para a ciência humana. Eu já tenho muita dificuldade em aceitar que isto seja assim e não há muito tempo nós falamos a respeito de mandar, não é, a filmar Marte, porque isto era tudo muito significativo e os milhões que nós estamos a gastar nisto. Mas esta viagem ainda torna tudo mais escandaloso, porque a agressividade com que o homem mostra a sua vaidade, desperdiçando dinheiro, sem ajudar aqueles que estão mais perto, é isto que realmente é muito impressionante. E não me digam que o Sr. Bezos contribui para a caridade. Se o faz em alguma maneira, é certamente para poder reduzir os seus impostos, porque esta é a maneira que estes indivíduos extremamente ricos fazem. Eles acabam pagando menos impostos do que nós, porque eles encontram maneiras e eles têm pessoas a quem eles pagam justamente para não precisar entrar nesta dificuldade de pagar todos estes impostos. A Bíblia diz que o homem pode continuar na sua vaidade. Quanto mais o homem sobe na sua vaidade, maior será a sua queda. O Senhor Jesus contou a história do homem que se achava tão rico, que ainda ia investir mais para poder gozar a vida. E a pergunta que foi feita a ele de forma direta foi: tolo, esta noite pedirão a tua alma, estás preparado para responder a ela? Sim, consegues ir ao espaço, consegues ir lá de cima, olhar e ver o nosso planeta à distância. Consegues ficar 4 minutos a experimentar gravidade zero. Espetáculo, fantástico. E a tua alma está preparada para a eternidade. E a experiência de deixar este mundo em que nós vivemos para a próxima etapa da vida, estás pronto para ela? Bem, a Bíblia nos diz que só existe uma maneira e um caminho de nós estarmos preparados para isto. Este caminho é Jesus. Ele veio desta realidade à nossa para poder preparar-nos, para nós podermos voltar à nossa ligação com Deus e estarmos prontos para um dia sairmos da nossa e irmos ter com Ele. Isto requer algo que o homem não quer. Requer reconhecer o nosso pecado, requer arrependimento, requer confissão do nosso mal, requer contrição e quebra diante de Deus e requer confiar naquilo que Jesus fez por nós e que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos. Neste mundo de grande vaidade e orgulho, porque nós conseguimos ir ao espaço, parece cada vez mais difícil o homem baixar a sua cabeça e reconhecer a sua maldade, o seu pecado e o quanto ele precisa de Deus. Deus tenha misericórdia do nosso planeta, enquanto ele estiver habitado por gente cada vez mais assim.